Olá, pessoas. Eu sou a Caroline e eu fiz esse projeto junto com o Richard. O projeto em questão é a construção de um transdutor, basicamente uma máquina de estado, tradutor de código Morse. Eu vou começar falando um pouco sobre a modelagem desse transdutor, mas antes disso, eu vou explicar um pouco sobre como nós chegamos nele. As letras do código Morse podem ser compostas de 1 até 6 símbolos. Isso seria uma complicação, porque uma letra E começa da mesma forma que uma letra I, e ambas começam da mesma forma que uma letra V. Por isso, elas precisam estar arquitetadas como numa árvore, onde cada letra estaria posicionada abaixo uma da outra, e cada nó representaria uma letra diferente. Já partindo para uma definição formal, nós teríamos um total de 48 estados, um para cada letra do alfabeto, um para os algarismos de 0 a 9, caracteres especiais e um estado inicial, que é 0. O alfabeto de entrada seria composto por ponto, traço, espaço e barra. Um espaço representa a divisão entre as letras, e uma barra representa a divisão entre as palavras. Para o alfabeto de saída, decidimos usar o conjunto do alfabeto, algarismos de 0 a 9, caracteres especiais e um caractere de cadeia vazia. A razão para isso explicaremos logo. Para esse projeto, decidimos usar uma máquina de Mealy. Nela, a emissão de símbolos acontece na transição de estados. Assim, seria mais fácil controlar a emissão das letras corretas. Eis um exemplo. Para simplificar, vamos mostrar a árvore apenas com profundidade 3. O autômato inicia em Q0, aguardando pela entrada de um caractere. Vamos ter uma tabela de transição e uma de emissão, e usar esses caracteres como exemplo. Ao digitar o primeiro caractere, ocorre a troca de estado. Como ainda não é possível saber se aquela letra é a letra desejada, o caractere emitido é uma cadeia vazia. Esse processo se repete até que um espaço seja digitado. Ele representa o fim de uma letra. Nessa transição, já é possível saber qual é a letra desejada, e ela é emitida numa transição de volta para Q0, e uma nova letra pode começar a ser digitada. Todo estado possui uma transição de volta para Q0, mas decidimos omitir elas do desenho para que ele ficasse mais limpo e mais compreensível. Na divisão de palavras, acontece algo parecido. Quando uma barra é digitada, indica não apenas o fim de uma letra, mas o fim de uma palavra. E pode-se dizer que ela é equivalente ao espaço. Acontece uma transição em loop em Q0 e um espaço é emitido. O mesmo processo é repetido até que seja digitado um espaço duplo. O primeiro espaço levaria de volta a Q0 e um segundo espaço encerraria a execução. Isso faz de Q0 o único estado de aceitação do autômato. Assim, o autômato teria um total de 48 estados, um para cada valor do alfabeto de saída. Cada estado, exceto as folhas e Q0, possui 3 transições de estado. As folhas possuem apenas 2, e o estado Q0 possui 4 transições. Na construção, usamos a analogia de fitas de entrada e saída. A máquina recebe os caracteres um a um por uma fita de entrada, que seria a digitação do terminal, e emite caracteres numa fita de saída, que existe na máquina e pode ser lida no seu encerramento. Nossa máquina possui uma espécie de fita de saída, onde os caracteres são emitidos durante as transições, e, ao final da execução, ignora-se as cadeias vazias e conseguimos ler a frase traduzida. Agora, vamos para a explicação do código. Vale mencionar que utilizamos o Ruby como linguagem de programação. O código é orientado a objetos. Nele, temos a classe Transdutor, com os métodos initialize,
próximo, error e os estados da máquina, de Q0 a Q47. O método initialize executa a inicialização do atributo fita underline saída do nosso objeto. Fita underline saída corresponde à nossa string que passará pela máquina tradutora. O método próximo executa um comando que pede ao usuário um caractere. Temos todos os métodos de estado da máquina, de Q0 até Q47. Q0 é o estado inicial e o único estado válido. E para completar a classe, temos o método error, que é disparado quando alguma transição de estado não é válida, ou seja, quando a transição não existe da nossa árvore do autômato. Cada estado é composto por a chamada do método próximo, que solicita um caractere válido para ser executada a transição de estado. É disparado o método error, quando o caractere é inválido. Os caracteres válidos são traço, ponto, espaço ou barra. Cada caractere corresponde a uma transição de estado. E seguindo a lógica de Mealy, como explicado na modelagem, temos um caractere emitido em cada uma das transições. E no nosso código, quando paramos no estado desejado, ou seja, quando chegamos em alguma sequência de código Morse válida, inserimos o caractere espaço, então o caractere correspondente à sequência válida é concatenado no atributo fita underline saída do objeto. Esse é o código referente ao estado Q1. Ele imprime o estado atual, depois ele espera a digitalização do caractere. Se o caractere digitado foi ponto, ele emite caractere vazio e faz a transição para Q3. Caso o caractere seja traço, ele emite o caractere vazio e faz a transição para Q4. Caso seja espaço, ele emite E, que é a letra correspondente a esse estado, então ele concatena em fita underline saída. Então ele volta para Q0. Qualquer outro caso quer dizer que erramos a letra. É disparado o método error, que emite uma mensagem de erro e retorna para Q0. Assim, conseguimos começar a letra novamente. Aqui está nosso código completo, classe transdutor, com seus métodos, initialize, próximo, error e todos os estados de Q0, que é o estado inicial e o único estado de aceitação, até o último estado, que é o Q47. E aqui temos a inicialização do objeto fita, e aqui a gente coloca o objeto na máquina, que vai traduzir o código Morse. Vamos demonstrar o funcionamento com a digitação de algumas frases exemplo. A frase LFAEP1 e Morse exemplo. Começaremos com a frase Morse exemplo. Vamos começar com a primeira letra, que é M. O M equivale à sequência traço em código Morse. Começaremos nossa máquina pelo estado inicial, Q0. Precisamos colocar a sequência um caractere por vez. Então vamos lá. Traço. Em Q0, quando eu inseri o traço, ele fez a transição para Q2. Então vamos para a próxima sequência, que também é traço. Ao finalizar a sequência, precisamos inserir espaço. Então ele vai confirmar, porque ele foi para Q0, e ele vai concatenar o M, que é a letra emitida pela transição. Então faremos para o resto das letras, até terminarmos a frase por completo.
Então, quando terminamos nossa frase e estamos em Q0, que é o único estado de aceitação, apertamos Enter para confirmar. Então, nossa saída fica a frase morse exemplo. E aqui temos a demonstração da digitação da frase LFA EP1 e sua saída do transdutor. Esse é o desenho completo do nosso autômato, contendo todos os estados. Nessa versão, as transições para Q0 estão omitidas, e as letras que sairiam dessas transições se encontram na parte superior de cada estado. E essa seria a versão do autômato com todas as transições de estado. E nesse caso, a emissão das letras estaria em cada uma das transições de volta a Q0. Essa é a definição formal completa do nosso autômato. O conjunto de estados vai de Q0 a Q47. O conjunto de entrada é composto de ponto, traço, espaço e barra. O conjunto de saída é composto pelo alfabeto de A a Z. Algarismos de 0 a 9, caracteres especiais e cadeia vazia. O estado inicial é Q0, e também é o único estado de aceitação. E os conjuntos de regras de transição e emissão.